TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Câmara Municipal de Fortaleza realiza seminário sobre reforma da Previdência e os impactos para os professores. Congresso Internacional sobre Justiça do Trabalho é realizado aqui na capital. Proposta de emenda à Constituição pretende unificar as eleições no país. Vamos mostrar um balanço sobre o selo Amigo da Criança e do Adolescente, lançado no mês passado pela Câmara Municipal de Fortaleza. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da OAB-Prev e as dicas na nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. A partir de agora, você confere os principais destaques do Judiciário brasileiro no programa Mundo Jurídico. Olá, e a gente começa o programa de hoje falando que a Câmara Municipal de Fortaleza realizou no último sábado um seminário sobre a reforma da Previdência e os impactos para os professores. Acompanhe. O seminário teve como tema a reforma da Previdência, a valorização dos professores e os impactos na carreira docente e na educação pública. A proposta da reforma, que tramita na Câmara dos Deputados, propõe mudanças para a aposentadoria da categoria. O texto inicial impõe idade mínima de 60 anos para professores e professoras, com tempo de contribuição de 30 anos. Na última semana, a comissão especial que avalia o texto fez uma alteração da proposta inicial, mudando a idade das professoras para 57 anos no mínimo e os professores permanecendo com 60 anos de idade. Apesar dessa alteração, para a categoria, o texto ainda está longe do ideal. Isso tem um impacto direto na carreira dos docentes, né? Porque na medida em que a política de educação, de um modo geral, ela está sendo atacada já com os cortes na educação, com a reforma da Previdência é um ingrediente muito severo para estar realmente fragilizando a carreira dos docentes numa política tão estrutural, tão importante para a gente enfrentar a desigualdade estrutural do Brasil. As novas regras são válidas para os professores da educação infantil, ensino fundamental e médio. O seminário reuniu professores de diversos segmentos, membros de sindicatos e foi realizado pela Comissão de Educação da Câmara Municipal, que tem como presidente o vereador e professor Evaldo Lima, que avalia a reforma como desumana. A sala de aula, a aula não é somente dentro das escolas ou das universidades. A aula está acontecendo nas ruas e os professores estão fazendo história para resistir ao autoritarismo, para garantir a aposentadoria e, em última análise, para preservar a democracia. O evento reuniu diversas autoridades, como o ex-senador José Pimentel, a secretária de Educação do município, Dalila Saldanha, o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT. A Câmara Municipal, mais uma vez, está aqui para debater e discutir a reforma da Previdência, que está aí em discussão nacional, lá no Congresso, para ser aprovada. Ninguém sabe se da forma como está ou com algumas alterações, é o que nós queremos que seja modificada. Então, a Câmara Municipal está dando essa contribuição aqui hoje, tratando de um tema específico que é com relação ao magistério, com relação aos professores. Você criar uma previdência que caminhe no sentido de ter um único valor para todos, uma coisa mais justa, mais homogênea, é uma reforma necessária. E também há um envelhecimento da população e você sempre tem que fazer alguns ajustes. Mas não é o que está acontecendo. Estão transferindo para os pobres o grande ônus dessa reforma. É muito difícil um trabalhador, ainda mais com as novas regras trabalhistas, que os direitos foram retirados, trabalhar 20 anos já é difícil. E aí ele vai ter 60% da média do salário de 20 anos. Então é uma perda muito grande no processo de aposentadoria. E para ter o salário integral, ele vai ter que trabalhar 40 anos com carteira de trabalho assinado. Com esse nível de desemprego, por exemplo, 13 milhões de desempregados, dificilmente o trabalhador virou um pau de sebo, aquele negócio de festa junina que você nunca chega. A iniciativa foi proposta pelo vereador Guilherme Sampaio, do PT. Essa reforma, não só esse aspecto específico, é uma crueldade com o povo brasileiro. Eles querem tirar quase R$1 trilhão exatamente da classe trabalhadora, sem mexer nos privilégios, criando uma falsa imagem de que o servidor público é beneficiado indevidamente, quando apenas algumas categorias têm um tratamento diferenciado, e tudo isso para abrir o mercado de previdência privada para a exploração dos bancos,
das instituições financeiras. Então é gravíssimo o que está em curso no Congresso Nacional e eu acho que a Câmara hoje dá uma contribuição para a população ter mais esclarecimento e instrumentos para lutar contra esses retrocessos. O Tribunal Regional do Trabalho realizou aqui em Fortaleza um congresso internacional sobre justiça do trabalho. A Justiça do Trabalho só existe no Brasil. Qual o melhor modelo para solucionar conflitos trabalhistas? Esses foram alguns dos temas discutidos no Congresso Internacional sobre modelos de justiça do trabalho que são desenvolvidos em 8 países da Europa, Ásia, América do Sul, Estados Unidos e África. O objetivo do evento, dos 2 dias de encontro, é fomentar o debate sobre o papel da justiça do trabalho no contexto da realidade brasileira. Na relação do conflito capital e trabalho, ela existe no mundo inteiro, não é uma exclusividade nossa. O encontro reúne juízes, advogados, sindicalistas e estudantes de direito e foi realizado no prédio anexo da Assembleia Legislativa do Ceará. Cada país mostrou o funcionamento da Justiça de Trabalho, os desafios e os conflitos na área. O procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro traçou um paralelo entre a justiça trabalhista brasileira e a americana. Os Estados Unidos têm, de fato, ações trabalhistas e quem se ocupa dessas ações são a Justiça Estadual e a Justiça Federal. São os vários estados e a Justiça Federal. Então, ao contrário do que muitos imaginam, existe sim um grande número de ações trabalhistas nos Estados Unidos, porém essas ações trabalhistas elas são coletivas, são class actions, diferentemente do Brasil, onde há uma pulverização maior em ações individuais. Para o procurador, a justiça brasileira ainda precisa avançar e aproximar mais os trabalhadores. Ela precisa avançar no sentido agora de dar mais acesso ao poder judiciário, porque a reforma trabalhista trouxe certas restrições com base na sucumbência e que diminuíram o número de ações porque tornou mais caro para o trabalhador ajuizar ações trabalhistas. O Centro Universitário Uninassal inaugurou no mês passado o Núcleo de Prática Jurídica para capacitar cerca de 400 alunos do curso de Direito. E para falar sobre ensino jurídico e prática jurídica, nós conversamos agora com a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Uninassal, a professora Flávia Saraiva. Professora, é um prazer ter aqui em nosso Prazer é meu, obrigado pelo convite. Inicialmente, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise de como é que está o ensino jurídico hoje, não só no estado do Ceará, mas também no Brasil. A gente teve um grande crescimento na quantidade de cursos de direito, aqui principalmente no estado do Ceará. Hoje a gente tem por mais ou menos em volta de 32 cursos autorizados pelo MEC para funcionamento. Só aqui no Ceará. E aí a gente deve ter mais ou menos uma faixa de mais de 1000 cursos no Brasil todo. A senhora, inclusive, discutindo aqui recentemente com um representante do exame de ordem no Conselho Federal da OAB, nós falávamos sobre a permissividade do MEC, na abertura de cursos. Ele deu conta, inclusive, de cursos funcionando na madrugada, chamados corujões. De que forma isso impacta na qualidade do ensino? O impacto é enorme, certo dia a gente estava discutindo a questão das avaliações dos cursos de Direito. Não da avaliação mesmo do MEC, mas da avaliação interna do curso. O aluno chega e faz a prova. E isso acaba impactando muito na qualidade do ensino em sala de aula. Porque a resolução número 5 do MEC, que é a resolução que regula os cursos de Direito, ela exige que quando esse profissional de Direito sai para o mercado de trabalho, ele tenha certas habilidades, certas competências a serem desenvolvidas. Essas habilidades, elas não são apenas habilidades na questão do conhecimento do direito como teoria, mas do lidar com o próximo, do compreender o problema, se pôr como ser social dentro de uma sociedade. E isso acaba impactando dentro da formação do ensino jurídico, por quê? Porque, querendo ou não, nós, como professores, nós temos que treinar os nossos alunos, porque ao final do curso, esse aluno, ele é submetido a esse exame. E o exame da OAB é um exame extremamente técnico, é um exame de caráter conteudístico, onde o aluno ele tem que saber a letra da lei, e isso acaba impactando por quê? Porque o professor ele se limita, em certos casos, a treinar esse aluno para o exame da ordem. E aí a gente fica naquele impasse, porque se a faculdade não aprova, se as instituições não aprovam, isso implica dizer que esse aluno não está bem preparado. Mas, ao mesmo tempo, a gente forma muitos profissionais, esses profissionais vão para o mercado de trabalho, são aprovados no exame da OAB, porém, eles não têm aquelas habilidades, aquelas competências necessárias para prestar um bom serviço à população.
A senhora tocou num ponto bastante relevante, importante, que é o do exame da ordem. Desde que o exame de ordem foi unificado, ou seja, a prova é a mesma, né, aplicada em todo o país, em todo o Brasil, os índices de reprovação, eles só aumentaram. Salvo engano, no último exame de ordem, o índice de reprovação foi superior a 70%, né? Isso. Por que esse número tão elevado? A gente tem um índice de aprovação aqui no estado do Ceará, é um dos mais altos, né? A gente aprova bem. Mas o índice de aprovação nacional é de 12,8%. É muito baixo. É muito baixo. Então, a gente entende que talvez seja justamente por isso, essa grande quantidade de cursos, onde o curso de Direito é um curso que demanda estudo, que demanda muita atenção, leitura, muita leitura. Verdade. Então, os alunos, eles no final do curso, eles acabam perdendo essa capacidade para estudar apenas e exclusivamente para o exame da ordem. E aí ficam nesse impasse de que tem que ser aprovados, e ficam nervosos, perdem essa capacidade de refletir. E, infelizmente, os resultados não são tão positivos. É verdade. A senhora falou na resolução número 5 de 2018. Isso. Essa resolução, inclusive, ela acabou alterando a resolução número 9, né? Salvo engano, de 2004, modificando as matrizes curriculares dos cursos de Direito. A senhora poderia falar um pouco sobre essa alteração? Pronto. O MEC ele passou a exigir algumas disciplinas como obrigatórias, como, por exemplo, Direito Previdenciário, Mediação, Conciliação e Arbitragem, justamente porque são problemas que hoje estão muito em voga na sociedade. O judiciário hoje, é outro problema que a gente teria aqui horas para falar, inchado, né, com muitas demandas judiciárias, e o estímulo aos métodos alternativos de resolução de conflitos, eles são extremamente importantes para que o judiciário também desinche. Então, quando o MEC ele pede para que os cursos de Direito insiram nas suas matrizes curriculares obrigatórios a disciplina de mediação, conciliação e arbitragem, eles estão privilegiando nada mais, nada menos do que o Código de Processo Civil. Passou a exigir os sejusques, né, como já foi falado anteriormente, e passou a também ter essa advocacia, não mais essa advocacia contenciosa, judicante, mas uma advocacia preventiva, onde você consiga orientar o seu cliente, o seu assistido, a buscar a solução daquele conflito sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, desafogando assim, dando mais protagonismo para as partes. Então, o próprio CPC, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe expressamente a necessidade dessa tentativa, né, dos meios alternativos de solução de conflitos. A gente tem a instalação dos sejusques, né, os Centros Judiciais de Solução de Conflitos, como obrigatórios pelos tribunais. Então, se eu preciso ter sejusque, eu preciso ter profissional habilitado para atuar dentro desses sejusques. Trouxe a questão da opção pela realização da audiência de mediação e de conciliação dentro do Código de Processo Civil. Inclusive, muito interessante, o próprio CPC trouxe a figura do mediador, do conciliador, trouxe a diferença entre o que é mediação e o que é conciliação. E também ele passa a estimular durante todas as fases processuais, seja a fase de conhecimento, a fase de execução, a fase recursal, a tentativa de resolução de conflito, né, estimulando o juiz e as partes a promoverem essa possibilidade de consensualidade dentro do processo. Todas essas modificações provocadas pela resolução número 5 de 2018, foi dado um prazo para que os cursos de Direito consigam se adaptar? Gostaria que a senhora respondesse, mas logo após um breve intervalo. Amém. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Voltamos a entrevistar a professora Flávia Saraiva, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Uninasal. Professora Flávia, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre qual o prazo que foi dado aos cursos de Direito para que eles
se adaptem às novas realidades, né, trazidas pela resolução número 5 de 2018? O prazo foi de 2 anos para adaptação, mas a própria resolução diz que, caso os cursos de Direito desejem já iniciar a atualização das suas matrizes curriculares, que já pudessem fazê-lo, se fosse o caso. Vamos falar um pouco agora sobre o NPJ, né, da Uninasal. Ele foi inaugurado oficialmente, salvo engano, no final de maio, né, no final do mês passado. A senhora poderia falar um pouco sobre a estrutura do núcleo? Pronto. O Núcleo de Práticas Jurídicas é elemento obrigatório da matriz curricular. Então, como a gente estava chegando já no 7º semestre, então os nossos alunos eles têm 2 anos de NPJ. Eles têm o 7º e o 8º e o 9º e o 10º semestres da nossa matriz para a prática jurídica. Então, a gente instalou o Núcleo de Prática Jurídica a partir de março, quando iniciaram as aulas. E aí, o Núcleo de Práticas Jurídicas ele é um lugar onde o aluno do curso de Direito, ele, além de pôr em prática aquilo que ele aprendeu, ele também mostra para a sociedade para o que ele veio. Então, o nosso papel não é um papel apenas de advogar, mas é um papel de orientar, de educar para os direitos humanos, um local também de responsabilidade social. Porque quem é que procura o Núcleo de Prática Jurídica? São pessoas que não têm condição de procurar advogado particular. Então, a gente oferta esse serviço de assessoria jurídica gratuita e de qualidade para a sociedade, como retorno daquilo que a gente tem dessa mesma sociedade. O Núcleo de Prática Jurídica, ele funciona em parceria com a Defensoria Pública? Isso, a gente está fechando agora um convênio com a Defensoria Pública, né? Esse convênio está em vias de ser assinado, e também a gente também está com um convênio com o núcleo do Sejusc, no PEMEC, né? E esse convênio também está em vias de ser fechado já para que a partir do próximo semestre já esteja instalado um núcleo do Sejusc e um defensor público estejam junto com a gente dentro do NPJ. Então, todos os tipos de ação poderão ser atendidas no Núcleo de Prática Jurídica? Isso. Por enquanto, a gente está dando assessoria jurídica e a gente está também dando assessoria para ações que são de competência do juizado especial, né, que são até 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado, e aí ações de direito civil, consumidor, contratos, revisionais de aluguel, não é? Mas também a gente dá orientações jurídicas em outras matérias, que também chegam muitas dúvidas, né, dentro da comunidade. Professora Flávia, um grande problema enfrentado pelos jovens advogados é justamente a questão da prática. E muitas vezes ele sai da faculdade sem muito conhecimento prático. Isso. Ou seja, com muita teoria na cabeça, mas bem distante da prática. Como é que a senhora avalia esse problema enfrentado pelos jovens advogados? O Núcleo de Práticas Jurídicas ele vem para justamente sanar esse problema, né? Então, o que é que acontece? Às vezes eu entendo muito, a gente recebe muitos pedidos não de desistência, mas de aproveitamento de estágios. Às vezes o aluno trabalha num fórum ou trabalha no órgão público. E aí eu sempre digo, gente, vocês não vão ser juízes, vocês não vão ser só defensores, promotores, vocês vão ser, antes de mais nada, advogados. Vocês vão se sujeitar a um exame da ordem. Vocês vão ter clientes, então vocês precisam ter essa prática jurídica. E a partir do momento que a gente oferece para esse aluno essa prática dentro da instituição, acompanhado por professores, todos os nossos professores são advogados atuantes, e isso mostra para o aluno, e às vezes a gente muda muito a perspectiva do aluno. O aluno se apaixona tanto pela advocacia dentro da prática, que o aluno quer sair defensor público, ou até mesmo advogado. Por quê? Porque vê naquilo ali a efetiva escolha dele para a sua carreira. Professora Flávia, qual é o futuro do ensino jurídico no Brasil com essas alterações, essas mudanças? É uma pergunta que a gente vem discutindo muito dentro do MEC, dentro da própria Comissão de Ensino Jurídico do OAB, que eu fiz parte até o ano passado, dentro das instituições, porque o profissional do direito, ele vai ser um dos profissionais também atingidos por essas novas tecnologias, né? Então, hoje, a gente, por exemplo, não fala mais daquele advogado de massa, que é aquele advogado que pega aquelas mesas, porque um computador faz um contrato, um computador, ele faz uma peça, um computador, se quiser, faz uma sentença, juntando os elementos, né, os algoritmos. Mas o papel do profissional do direito vai ser aquele profissional, em primeiro lugar, que vai trabalhar principalmente nesses novos meios de resolução de conflitos, né, como mediação, conciliação e arbitragem. Evitar o nascimento de uma demanda. Evitar o nascimento de uma demanda, ou seja, aquele advogado que vai trabalhar muito com teses, ou seja, com questões que não necessariamente implicam só a questão do direito, mas de sociologia, de filosofia, ou seja, a gente vai ter uma ampliação do papel do profissional do direito, a partir não só do direito, mas com a inclusão de outras ciências. E aí os alunos, eles também têm que se adequar a esse novo olhar,
Porque o profissional do direito de quando eu me formei em 2004, ele não é mais o mesmo profissional do direito de hoje. Bastante, né? E não é um lapso temporal muito grande. Não. Né? Então, a gente, como instituição, a gente está muito atento a essas questões, a OAB também está atenta a essas questões, o MEC vem promovendo discussões nesse sentido. Então, assim, vai ser um profissional completamente diferente. O curso de Direito da Uninassal, ele já está no mercado há quanto tempo? A senhora poderia falar um pouco sobre a Uninassal? Pronto, o nosso curso de Direito, ele já está no vai para o 8º semestre agora, né? Então, a gente falta um ano para concluir o curso. E ele é um curso com muita qualidade, a gente tem um núcleo de práticas jurídicas, a gente tem uma excelente biblioteca, nossos professores têm um quadro, o nosso quadro docente é quase que todo formado por mestres e professores doutores, então é um curso que tem muita qualidade. A gente convida todos vocês a conhecerem o curso de Direito da Uninassal. Professora Flávia, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que o curso de Direito da Uninassal consiga realmente ser um diferencial no mercado e preparar bons profissionais. Obrigada. E abre agora espaço para suas considerações finais. A gente também, em primeiro lugar, queria divulgar o serviço do Núcleo de Prática Jurídica, né? Nosso núcleo funciona nos horários de atendimento de 9 às 11 da manhã e de 16 às 18 da tarde, dias de quarta, quintas e sextas-feiras. E para agendamento, vocês podem ligar para o número 3201-2413. Obrigado. Né? Ivelise Maia. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília tem a intenção de unificar as eleições no país. Para isso, os atuais mandatos de prefeitos, vices e vereadores seriam estendidos até o final de 2022. Ou seja, apenas no ano seguinte, os novos escolhidos pelo povo tomariam posse. As eleições do presidente, dos governadores, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e também vereadores, pleitos para todos os cargos eletivos do Legislativo e do Executivo numa só data em todo o Brasil. Já pensou como seria? Pois esta é a proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados, a PEC 59 de 2019, que está na Comissão de Constituição e Justiça e que pretende unificar as eleições no país. Mas, para tanto, os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que foram eleitos em 2016 seriam prorrogados por mais 2 anos, ou seja, até 2023. A proposta tramita em regime especial e é semelhante à PEC 117 de 2011, que já pretendia unificar as eleições a partir de 2018, mas o projeto foi arquivado. O objetivo é gerar economia para os cofres públicos, poupando os gastos referentes às disputas municipais. Mas, afinal, o que será que os vereadores de Fortaleza acham disso? Fomos ouvir a opinião de alguns parlamentares sobre o assunto. Hoje, se nós fizermos um levantamento da opinião pública com relação a isso, o povo brasileiro não estará a favor de nós estendermos o mandato de quem está no exercício, prefeitos e vereadores, por mais 2 anos. Primeiro de tudo, sou favorável à unificação do pleito eleitoral. Segunda questão, com relação à prorrogação dos atuais, né? Eu acho, na minha opinião, como legislador, com uma formação jurídica, né? Eu acho difícil essa matéria passar lá a nível de Congresso Nacional. Você não vai mobilizar tantos recursos, tantas estruturas, né, para realizar pleitos eleitorais a cada 2 anos. Então, se acontecessem os pleitos a cada 4 anos, você teria uma economia nesse sentido. Mas eu não concordo em prorrogar o prazo dos mandatos, porque a população ela deu um voto de confiança para que aquele parlamentar ou aquele gestor cumprisse um mandato por um prazo determinado. Eu acho um tema realmente interessante. Agora, o óbice que eu vejo, realmente o obstáculo, é que nós, por exemplo, que estamos com mandato, fomos eleitos para 4 anos, né? Então, será que seria realmente constitucional estender mais esses 2 anos? Agora eu vejo com bons olhos. Eu acho que para esse momento agora eleitoral, não acho que seria tão importante. Eu não sei se nesse momento não consigo avaliar que teria um ganho fazer isso. Talvez deixar isso para 2024, porque amadureceria melhor a ideia. É necessário que o Brasil faça economia. Eu acho que acredito que umas eleições unificadas seria o ideal. Sou suspeito de falar, porque estou no exercício do mandato. O custo não vai ser tão... o custo-benefício não é tão grande, mas eu prefiro esperar e ver. Eu sempre digo, eu estou dentro. Se for agora,
a reeleição agora em 2020, eu estou preparado. Se vai unificar, eu também estou preparado, porque meu trabalho não para. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Nas últimas décadas, a busca do meio ambiente equilibrado vem ocupando espaço nas agendas dos governos nacional e internacional. E para falar sobre meio ambiente e licitações sustentáveis, nós recebemos agora em nosso estúdio o analista judiciário do Estado do Ceará e mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela UES, Dr. Marco Prachedes, que vem falar também sobre a obra Licitações Sustentáveis, tema de sua dissertação de mestrado na Universidade Estadual do Ceará, UES. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, Dr. Marcos. Obrigado, o prazer é todo meu. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de lançar uma obra sobre licitações sustentáveis. Pois não. Essa temática de licitações sustentáveis é a minha dissertação de mestrado, né, de conclusão do curso de Políticas Públicas e Planejamento na Universidade Estadual do Ceará. E ao final do curso a gente elabora uma dissertação de uma forma mais aprofundada. E durante as minhas pesquisas eu tive contato com um artigo de uma advogada paulista que me despertou sobre o tema. Eu já havia escrito sobre licitações, sobre licitações de uma forma geral em tempos pretéritos, mas a temática das licitações sustentáveis ela me despertou durante o curso e me fez aprofundar sobre a temática. Você poderia falar um pouco sobre a estrutura do livro, de que forma ele está organizado? Sim, claro. O livro, ele está organizado em 6 partes. Primeiro, a parte introdutória. Segundo, nós falamos sobre as políticas públicas sustentáveis. No item 3, falamos sobre as licitações sustentáveis propriamente dita, né, o núcleo do trabalho, o coração do trabalho. No item 4, falamos sobre o panorama das políticas públicas sustentáveis no âmbito mundial e nacional. Né? No capítulo 5, sobre o controle das políticas públicas no âmbito interno e externo. E no item 6, nós encerramos o trabalho com as conclusões. Por que o senhor decidiu escrever sobre licitações, um tema tão específico? Pronto. É interessante também ressaltar, meu caro, que a obra ela possui o prefácio da professora Germana Belchior, que é uma autoridade no direito ambiental aqui no âmbito do Estado. Verdade. E também possui o prefácio da professora Mari Lúcia, que além de advogada, ela é também formada em geografia pela Universidade Estadual do Ceará, né, que credencia a ela ainda mais fazer esse diálogo entre o direito administrativo e o direito ambiental. A outra pergunta é por que o senhor decidiu escrever sobre licitações, um tema tão específico? Pronto, é uma temática extremamente importante e atual, né? Se nós formos analisar o contexto da Constituição, nós podemos perceber que o artigo 37, inciso 21 da Constituição, que trata sobre a administração pública, ela vai dizer o quê? Que para você contratar um serviço, para você comprar um bem, isso tem que ser feito de uma forma, em termos genéricos, mediante licitação. Ou seja, tem que ter um procedimento administrativo prévio e mesmo que não haja uma licitação, deve haver um contrato administrativo posterior reforçando aquela avença, aquele acordo. Então, a temática das licitações, ela sempre vai ser encarada como um requisito essencial no âmbito na administração pública. Basta você perceber que desde uma compra de uma simples caneta até um Boeing, isso tem que ser feito mediante um processo
administrativo prévio, né? Então, as licitações, ela é o núcleo, ela é a espinha dorsal da administração pública. Nós podemos também conceituar, nós também podemos mencionar, que a Lei 8.666, que é a lei que rege, que disciplina o artigo 37, inciso 21, se você for pegar todas as legislações no âmbito do direito administrativo, com certeza a Lei 8.666 vai ser a lei que mais sofreu alteração ao longo desses 25 anos de vigência. Isso significa o quê? O dinamismo da legislação e a necessidade de você adequar a legislação à realidade social. E uma dessas alterações foi exatamente no artigo 3º da Lei 8.666, alterada pela Lei 12.349 de 2010, que inseriu uma terceira finalidade no âmbito das licitações públicas, que é exatamente a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Ela trouxe, então, uma inovação. Exatamente. Perceba que o legislador ele foi muito feliz, né, ao dizer que não é um simples desenvolvimento nacional, mas um desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, é preciso existir uma simbiose entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Tomás, essa questão da proteção ambiental é uma temática antiga. No livro, salvo engano, no último capítulo, o senhor faz uma abordagem nacional e também comparando, né, no mundo, como é que está essa questão da proteção ambiental. O Brasil ainda está muito atrasado em relação ao resto do mundo. Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Voltamos a entrevistar o autor da obra Licitações Sustentáveis, Dr. Marco Praxedes. Dr. Marco, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi, em comparação ao resto do mundo, como é que está o Brasil no quesito proteção ambiental? Já dizia o nosso grande administrativista, Eli Lopes Meirelles, nós temos excelentes legislações, o problema é a sua aplicabilidade. Certo. Isso se transfere também às licitações. Então, nós temos hoje uma legislação que nós sentíamos a carência dessa legislação em positivar essa prestação, essa proteção do meio ambiente. Ela veio pela Lei 12.349, alterando o artigo 3º. Porém, a nível mundial, alguns países já estão em um estágio bem avançado. Entretanto, a nível nacional, nós já temos uma legislação, porém ainda falta um compromisso dos gestores, principalmente no tocante às comissões permanentes de licitação, em concretizar o artigo 3º da Lei 8.666. E, se você me permite, é importante ressaltar o seguinte, que embora alguns doutrinadores e grandes administrativistas, por exemplo, a professora Di Pietro, ela entenda que o artigo 3º seja uma faculdade do gestor, eu entendo, e juntamente com a maioria da doutrina, que o artigo 3º não é uma faculdade, mas ela é uma obrigatoriedade. Então, não cabe aos gestores, não cabe às comissões permanentes de licitação optar por aplicar ou não o artigo 3º. Ele deve ser aplicado. É um caráter impositivo, é uma norma cogente. Ela deve sim ser inserida
no ambiente da administração pública. O que falta é o quê? É uma educação, né, no âmbito das gestões públicas e como prevê lá o artigo 225 da Constituição, que trata do princípio intergeracional. O que falta no ambiente público é aquela cultura de você não pensar apenas no econômico, não pensar apenas no momento, mas você pensar no todo, você pensar de uma forma mais ampla, você pensar aquele produto que eu estou consumindo agora, ele vai prejudicar a natureza daqui a 20, 30 anos? É pensar nas futuras gerações. Exatamente, pensar nas futuras gerações. O próprio nome diz, princípio intergeracional. É você não pensar só em si, mas você pensar nas gerações futuras. Doutor Marco, o que na prática caracteriza uma licitação como sendo sustentável? Olha, é muito simples. A aplicabilidade ela vem trazendo um certo transtorno, mas o seu conceito é muito simples. O procedimento, a licitação sustentável nada mais é do que um procedimento administrativo visando selecionar a melhor proposta para a administração pública com cláusulas editalícias que preservem o meio ambiente. Nada mais é do que isso. Ou seja, se uma Secretaria da Educação vai abrir licitação para comprar resma de papel, ela deve verificar de forma antecedência, com certa antecedência, se aquela resma de papel colocada, oferecida no mercado, se existe alguma resma que é oriunda de fontes renováveis. Se existir no mercado e se for um preço considerado atrativo, ela deve colocar no contrato editalício, no contrato administrativo, que aquela licitação deverá optar por resmas de papel com fontes renováveis. Quando se fala em meio ambiente, vem logo em mente uma grande dicotomia. De um lado é o desenvolvimento econômico e do outro é a preservação ambiental. O senhor acredita que a licitação sustentável seria um caminho para alcançar essa proteção ambiental harmonizada com o desenvolvimento econômico? Com certeza, com certeza. Se você pegar o Estado, ele é um excelente comprador. O Estado, pesquisas mostram que o poder público, no âmbito geral, federal, estadual e municipal, ele tem um impacto extremamente agressivo no PIB. Verdade. Então, o Estado, ele enquanto comprador, ele tem o poder de influenciar como o comércio, como a economia ela gira. Então, a partir do momento em que o Estado tem essa posição de dar preferência por produtos renováveis, ele está modificando o comportamento do empresário. Verdade. Que vai, com certeza, buscar ferramentas para modificar os seus produtos, para modificar os seus serviços, no intuito de se enquadrar a legislação a nova legislação do artigo 3º e, consequentemente, concorrer de pé de igualdade com os demais concorrentes. O Estado passa a estimular uma nova cultura. Exatamente, exatamente. Essa é a função do artigo 3º, né? O artigo 3º, ele possui, ele não é considerado, inclusive eu falo isso nas conclusões do meu livro, que ele não é considerado apenas uma alteração normativa comum. Se você pegar o artigo 3º, ele é a espinha dorsal do procedimento licitatório. Então você está alterando não apenas uma norma pontual, mas você está alterando a forma de se pensar esse microsistema jurídico das compras públicas. Doutor Marco, há pesquisas quantitativas sobre a utilização de licitações sustentáveis? Existe, sim. Infelizmente, eu trago para você uma notícia não muito boa, né, que no ano de 2018 saiu uma pesquisa no âmbito do governo federal, dizendo que apenas 0,97% das licitações estão sendo caracterizadas como sustentável. Se você considerar que a legislação que alterou o artigo 3º da Lei 8.666 foi publicada em 2010, nós já vamos completar quase 10 anos dessa alteração. Poxa, em 10 anos de alteração, você ter menos de 1% é um crescimento baixíssimo. Né? O que a gente percebe é que nós já temos uma legislação de caráter positivo, mas que falta aquela cultura, aquela sensibilidade e aquela predisposição
do administrador em aderir às normas do artigo 3º. Tomar que infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e o parabeniza pela obra Licitações Sustentáveis. Obrigado. E abre agora espaço para suas considerações finais. Obrigado. Eu gostaria de afirmar, nas minhas considerações, que, embora a temática não tenha chegado ainda nos tribunais superiores, já existem doutrinadores afirmando que não há qualquer vício de constitucionalidade no artigo 3º. Então, nas minhas pesquisas que eu fiz até agora, eu não escutei, eu não li nenhum doutrinador que tenha se manifestado sobre essa nobre causa de preservação do meio ambiente atrelado à questão das licitações sustentáveis. E finalizo afirmando que a minha obra ela está disponível no site da editora para download gratuito, tá certo? Download gratuito. A editora é www.editorafi.org. Então, eu coloco à disposição de você e à disposição de todos essa obra que ela está disponível para ser lida com muito vigor e com muito carinho a todos que aderem à nobre causa. Eu agradeço o convite, meu caro. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A Câmara Municipal de Fortaleza lançou no mês passado o selo Amigo da Criança e do Adolescente, com o objetivo de mobilizar a sociedade civil organizada e suas entidades públicas e privadas em torno do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui na capital. Vamos saber um balanço desse primeiro mês? No mês passado, a Câmara Municipal de Fortaleza lançou o selo Amigo da Criança e do Adolescente, uma estratégia pautada através da Resolução 1659/2019, que vem combatendo a exploração desse público na capital cearense. Desde sua implantação, o presidente do Parlamento Municipal, Antônio Henrique, do PDT, vem reforçando a contribuição da mesa diretora e dos demais vereadores em prol da causa. A Câmara Municipal instituiu um selo, conversando com os colegas vereadores, conversando com algumas pessoas da sociedade civil, para que eles possam ser parceiro dessa luta. Nós entendemos que essa luta não é apenas do poder público, mas sim da sociedade civil também. Ainda no lançamento, entidades, secretarias vinculadas e órgãos de proteção a crianças e aos adolescentes se comprometeram com a causa e assinaram termos de cooperação. Entre os aderentes, a Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI, e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Nós vamos chamar grandes palestrantes de renome nacional para organizar esse seminário, e o público-alvo seria os sindicatos dos taxistas, posto de gasolina, rede hoteleira, companhia de turismo, educação, saúde, para que a gente possa realmente combater isso junto com a sociedade. Isso já é uma bandeira que foi encampada pela toda a hotelaria do Ceará, via a BH. Então todos os hotéis já têm essa conscientização que mais do que nunca nós temos que cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, porque é o futuro desse país, desse estado, dessa cidade. A adesão poderá ser realizada através do site cmfor.ce.gov.br. Empresas ou entidades interessadas deverão preencher um formulário com informações que serão analisadas pela Câmara Municipal. Após a adesão ao selo, a empresa fica liberada para sua utilização em peças publicitárias. Ao longo deste mês, as adesões vêm registrando um aumento significativo. O Sindicato dos Postos do Ceará, por exemplo, reconheceu a importância da causa e já firmou parceria. Uma campanha dessa é fundamental para mudar esse cenário de exploração da criança e do adolescente. E agora a gente vai conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Procuradoria-Geral do Município de Minas Gerais, inscrições até 23 de junho. Banco de Brasília, inscrições até 29 de julho. Procuradoria-Geral do Município de Contagem de Minas Gerais, inscrições até 23 de junho. Prefeitura de São José do Rio Preto, São Paulo, inscrições até 28 de junho. Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, inscrições até 26 de junho.
E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar o nosso programa inédito sempre às quartas-feiras, às 18 horas, na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. O programa Mundo Jurídico é exibido também aos sábados, às 10 da manhã, na TV Economy News Brasil, no sistema RP Brasil de Comunicação. Siga nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e assista o nosso programa também no canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.